eu quero primeiro agradecer vocês por estarem aqui e vamos lá, vamos estudar um pouco desse livro, que é uma referência para a gente entender um pouco do trabalho mediúnico. E o trabalho mediúnico, nesse livro ele reúne diversas técnicas. Então por isso que eu escolhi esse livro, tá? Tem uma parte muito interessante no prefácio e tal, então acho que vocês depois pode ir para essa parte, mas eu vou começar o livro na página 27 e aí eu quero que vocês vão me acompanhando e eu vou explicando, tá? Então agora vai dar 9 horas, vamos tentar fazer 1 hora e já o que a gente conseguir de proveito aqui, a gente inicia. Como qualquer reunião que a gente vai fazer, que tenha médiums, que a gente vai compartilhar saberes de expansão de consciência, que a gente vai compartilhar qualquer coisa que nos traga para um novo estágio espiritual, a gente precisa pedir autorização, né, para a egrégora espiritual, precisa pedir apoio desses nossos mentores para que eles sempre estejam conosco, tá? Então eu peço que vocês fiquem com os olhos fechados. Eu vou pedir para que toda a egrégora espiritual que nos assiste, que ela nos ancore aqui nesse momento, que ela esteja conosco e para que a gente seja conduzido naquilo que é necessário, né? Então eu peço agora licença para entrar na energia do conhecimento, para que o conhecimento seja nos permitido e que toda a nossa egrégora espiritual nos guie para acessarmos aquelas informações que são necessárias para a nossa caminhada evolutiva. Em uma espiral amarela, que seja envolvido todo o nosso agregado espiritual, nos conectando com a energia do saber. Em 1, 2, 3. Está feito, assim é. Então, vocês vão, se vocês tiverem qualquer insight durante a leitura, durante a explicação, anotem porque é muito importante, tá? Então vamos começar. No capítulo 1, a história de Tertuliano. Vocês vão se surpreender com a história desse espírito e ao final de saber quem foi esse espírito, né? Por isso que eu pedi que vocês lessem bastante o prefácio. Tertuliano nasceu em uma família pobre de pequenos agricultores. Desde pequeno se apresentou um espírito refratário ao meio em que se abrigou, fazendo parte de uma prole extensa. Nunca foi de dividir com os 11 irmãos quaisquer utensílios, brinquedos ou tarefas, tendo que acordar de madrugada desde garoto para trabalhar na roça. Cada vez que era sacudido pelo seu pai, homem austero, que trazia sempre a mão à cintura ou a chibatada como bom corretivo, revoltava-se e se negava a sair da cama, principalmente nos dias de frio intenso do inverno sulino. Não poucas as vezes o patriarca jogou-o ao chão e com umas das pernas, retendo-a pela cabeça embaixo da bota, o açoitava, botando-o para trabalhar com os pés descalços no campo coberto de grossas camadas de orvalho matinal, congelado pelas baixas temperaturas do Pampa Gaúcho.
Dessa maneira, ele foi crescendo entre a rebeldia e as surras do pai, que só lhe aumentava a revolta. Não aceitava ter que trabalhar naquele modo e, de fato, de não ser rico. Prometia para si que assim que tivesse idade sairia de casa e nunca mais voltaria. Por volta dos 17 anos, se alista nas Forças Armadas, na aeronáutica, tendo feito a escola de aprendizes de sargento. Se aperfeiçoa em treinamentos internos, chegando em alguns anos ao posto do primeiro sargento, resolvendo seguir carreira militar. Casa-se e tem 2 filhos, um casal. Por volta do nascimento de seu primeiro filho, se depara com a ostensiva mediunidade aflorada, o que o leva a se interessar pelas coisas do além. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse relato, porque ele é um relato que ele ajuda muito vocês a entenderem o despertar espiritual, mas não só dentro do viés africano, né, das matrizes africanas, da Umbanda, do Candomblé, mas um viés assim caminhando para um lado universalista. E aí você vai vendo, quando eu falo porta de consciência, o que eu tô falando quando eu falo porta de consciência? Eu tô falando maneira de entendimento, maneira de frequência, quando você tá vendo o mundo por uma ótica. Então, de repente, você conversa com alguém que te traz uma outra visão de mundo. Então, você vai para uma nova porta de consciência. E a influência dessa nova porta de consciência pode ser religião, pode ser filosofia, pode ser a cosmovisão que acontecer. Então, por isso que eu quero que vocês prestem um pouco atenção nessa aqui. Então, ele teve um casal de filhos. Por volta do nascimento do primeiro filho, depara-se com a ostensiva mediunidade aflorada, o que o leva a se interessar pelas coisas do além. De inteligência brilhante, rapidamente absorve todos os conhecimentos kardecianos em um pequeno centro espírita. Torna-se efetivo médio psicógrafo, receitando homeopatia, o que era habitual nos idos de 1950. Então, aqui ele começou, né? Ele teve ali a sua mediunidade, começou a florar, ele procurou um centro kardecista e até aí tudo bem. Por isso que a gente fala que às vezes a gente caminha por muitos lugares, muitos médios que eu conheci caminhou por esses lugares. Já foi em várias religiões, várias casas, mas em cada uma, eu falo que cada uma recebeu aquilo que tinha que receber, porque vocês vão ver que é como se fosse um capítulo da vida, você vai completando, né? E aí ele segue, então, atormentava uma curiosidade inata que o deixava muito inquieto. Começa a estudar magia e se interessa pela Umbanda, o que o leva a frequentá-la concomitantemente com o trabalho espírita. Isso acontecia muito. A pessoa frequentava os dois, Kardec e Umbanda. Percebendo seus dons mediúnicos e a facilidade de intercâmbio com os guias e protetores, caboclos e pretos velhos, seguidos de curas fenomenais para a época, começa assim. Seu microfone tá aberto. Aí. Peraí, rapidinho. Aqui. Percebendo seus dons mediúnicos e a facilidade de intercâmbio com os guias e protetores caboclos e pretos velhos, seguidos de curas fenomenais para a época, começa a se envaidecer com os seguidos elogios dos consulentes. Então aqui, que começou a acontecer? Ele foi
no centro do Kardec primeiro, começou a indicar, naquela época, a gente tinha muito da manifestação do médium inconsciente, então o guia fazia muito a questão homeopatia, né? Era muito canalizada. Canalizada é quando você é o canal, você não tem ali um crivo de razão, não tem um café com leite entre você e aquele que você tá dando voz. Você só é um mecanismo. Então, nessa época, os guias faziam muito isso, né? E conforme a Terra foi evoluindo, foi entrando numa nova frequência, a gente deu permissão, então, para que a cabeça abrisse, né, dos médios e eles entendessem que é um conjunto dentre ele e o guia, e ambos podem trabalhar juntos, porque nós também temos muito a oferecer para os guias. Então, por isso a necessidade de estudo. E aí, o que começou a acontecer? Ele vendo essa afinidade que ele foi tendo com o que a gente chama de coroa mediúnica, que são aqueles guias que ficam na nossa cabeça, e principalmente naquela época que o caboclo, preto velho, né, que eram guias que mais apareciam naquela época, né, ele foi ficando vaidoso com os elogios que os consulentes foram fazendo, porque realmente isso acontece. Você vai ver muitas vezes um consulente falar assim, nossa, eu vou te indicar indicar esse centro para tal pessoa, porque isso aqui mudou minha vida, isso aqui, né, me deixou muito bem e tal. Então, isso acontece, isso vai acontecer, viu? Muito. Um agrado aqui, um elogio acolá, sente-se onipotente, indispensável, resolveu trabalhar com reduzidas pessoas na garagem de sua casa e começa a receber dinheiro pelos atendimentos e consultas. E aí aqui a gente entra naquela grande pergunta. Pode cobrar com o trabalho do guia? Eu posso cobrar? E aí você tem também a era dos terapeutas holísticos, né, que atendem com a assistência de mentores. A gente vive num mundo de trocas. A gente já vive num mundo de trocas. Então, é permitido em certos campos que se tenha a troca em dinheiro pela espiritualidade. Mas, em atendimento de gira, eu, pelo menos, a orientação que eu tenho da minha egrégora espiritual é que não. Não. Quem falar ao contrário, aí tem que, né, verificar com a sua egrégora espiritual. Então, eu, enquanto terapeuta, eu posso atender e cobrar, porque o atendimento é diferente, não é um portal da Umbanda que eu tô abrindo, não é um portal de mestre ascensionado que eu tô abrindo, é outra vertente para trabalho, né, coletivo. O amparo espiritual de uma gira de Umbanda é muito diferente de você abrir um atendimento para um consulente só, para uma pessoa que você vai atender. Então, o que é recomendado pela minha egrégora? Que atendimento de gira não pode cobrar. Gira de esquerda, gira de direita, não pode cobrar. E se tiver que fazer algum atendimento avulso e eles falarem que não vai cobrar, também tá certo, tá? Aí eu volto a falar, quem faz ao contrário, eu não tenho nada a opinar sobre isso, porque eu sigo o que a egrégora espiritual me fala, né? Dar de graça o que de graça receber. Então, aqui, aí ele sai então do centro, ele tava indo no centro Kardec, tava indo no centro de Umbanda, ele sai dos dois e começa a atender dentro da sua casa. Porque ele pega aquela confiança de que os guias estão ali com ele. Isso realmente pode acontecer. Vamos supor que você tá num terreiro, não tá dando certo. Isso acontece com muita gente. Naquela época era normal ter benzedeira em casa, ter pessoas que trabalhavam com guias em casa. E aí a pessoa pega e começa então a falar, ó, cansei, tô dando muita briga aqui nesse terreiro, eu vou pra minha casa e vou começar a atender ali. Precisa de um amparo, né, espiritual, uma condução, mas o guia-chefe de cabeça, ele sempre vai indicando,
né? E o que vai ser o balizador de tudo isso é a conduta do médium. Mas aí a gente vai observando para onde vai descer isso aqui. Até aqui é conhecimentos que vocês têm contato. Conforme a gente for se aprofundando, vocês vão ver que a história vai ficando muito mais profunda. Até aquele vídeo que eu mandei e deixo de sugestão dos magos negros, aquele estudo, começa a caminhar para aquele lugar no final. Então vocês vão começar a entender como que é um consulente que chega ali no primeiro momento e vai até uma complexidade muito grande, tá? Diante da necessidade dos resultados e da cobrança insistente dos consulentes que pagavam e queriam o serviço feito, acaba se entregando completamente à magia negra, com sacrifícios cada vez maiores de animais, perdendo-se inteiramente no completo desrespeito às leis cósmicas, ao livre-arbítrio alheio e ao merecimento individual de cada criatura. E aqui eu acho que é muito legal a gente fazer uma reflexão que não tá falando assim, ó, não pode ter sacrifício animal. Não é isso que ele tá falando. O que ele tá falando aqui é que foi um desrespeito às leis cósmicas. É isso que ele tá falando. Embora o Ramatiz, ele tenha um entendimento, todos os livros e todas as falas dele, o entendimento dele é para que as práticas, né, não se voltem mais para essa prática, esse viés, e sim modifiquem para um outro. Mas aqui, tudo que tiver dentro de uma lei universal, tudo que tiver dentro de uma lei cósmica, tá coerente. E o que tiver fora, não tá. Então eu acho que é muito de acordo com o respeito que você coloca por cada reino, o propósito de tudo que você faz, né? E a ligação que você tem ali, respeitando todo e qualquer procedimento que você vai fazer. Aí vamos lá, o termo magia negra, né? A gente tem lugares que vão usar esse termo, tem lugares que não vão usar o termo baixa magia, e isso tem muitos desdobramentos acerca disso, que eu acho que nesse momento não é tão relevante para a gente se aprofundar na questão racial. Eu não vejo que o conteúdo do livro está voltado para isso. Então, vamos dar sequência aqui, né? E ver aonde vai dar. Há muitos, os guias e protetores se haviam afastados, não por falta de amor pelo médium, mas por completa incapacidade vibratória para se aproximarem do dedicado aparelho que outrora estava chafurdado num mar de lama pútrida, nas malhas de pesadas organizações do umbral inferior. Então, aqui tá aquele famoso, os guias, eles permitem que a gente faça más escolhas, os guias, eles se afastam da gente, eles ficam assistindo. Onde que os guias ficam? Quando a gente tem uma conduta que não é compatível, ou quando a gente acaba se afinizando com uma energia densa. O guia não é o guia que afasta, somos nós que adensamos a nossa energia. Então o guia, ele nunca se afasta, ele nunca sai do posto, né? Quem se afasta somos nós, né? Então por isso que aqui devemos cuidar muito do corpo emocional. O corpo emocional é o que vai mandar no médium se ele vai ter afinidade ou não vai ter afinidade com o guia dele. Por isso que a gente fala que o maior trabalho do umbandista, do médium, do kardecista, de qualquer vertente, não é dentro do terreiro, é fora. Porque dentro do terreiro você tem o Exu que tá na porta, a pombagira que tá na porta, que tá controlando a energia. Você tem o dirigente espiritual que está controlando a energia, você tem o amparo de toda a egrégora e todas as firmezas que são feitas. Então, muito difícil do médium que vai com um propósito de melhorar, né, e dar vazão a essa melhora, entrar dentro do terreiro e sair mal,
né? A menos que todas essas proteções que eu falei não estejam no seu devido lugar. Ou a menos que o médium não esteja aberto a receber, porque tem pessoas que não estão. Então, por isso que vão no terreiro e saem mal do mesmo jeito, porque não estava aberta, né? Mas, então aqui precisa dessa atenção, né? Na conduta e no corpo emocional, na tela búdica que eu falei para vocês, que é a proteção que vem antes desse corpo. E assim passaram-se anos. Então vejam, ele ficou anos nesse trabalho. E aí vocês vão falar assim, nossa, será que tinha hora que o guia não se aproximava? Ele ficou atendendo anos, então, trabalhando para as forças negativas? Como que ficou essa história, né? E assim passaram-se anos, Tertuliano se aposentou nas Forças Armadas e nunca conseguiu ser rico como tanto almejava. Em completa perturbação, separados da esposa e dos filhos crescidos, o mais velho e já casado, termina seus dias sozinho, em completa dementação, sem dormir, muito magro. Ficou noites seguidas como se fosse um autômato, sem vontade, um robô teleguiado, e é visto altas horas da madrugada abrindo buracos no cemitério da pequena cidade que o abrigou, ao lado da igreja, na praça principal. Tertuliano reside à frente desse templo católico, numa casa muito grande de madeira, nas cercanias da região metropolitana da Grande Porto Alegre. Para espanto geral da pequena comunidade muito beata, rola na terra úmida, perto das sepulturas, e com um olhar petrificado, corta o pescoço de um cabrito, toma o sangue quente que verte abundante. Poucos dias após essa cena deprimente, morre de fulminante infarto agudo do miocárdio, sozinho, magro, desnutrido e completamente louco. Então, o que vai acontecendo, né? Dependendo, aqui a gente tá falando de uma obsessão complexa. E o porquê que eu falei para vocês prestarem atenção do início ao final, até mais ou menos na hora que a gente entrar, então, aqui nessa parte do conhecimento que vocês tiveram um pouco contato. Porque nos terreiros vai muito médio. Vai muito médio. Hoje em dia o que mais vai é médio, né? De outras casas. Médios que já estiveram em outras casas. Né? Quando eu falo médios, é médios que já estiveram em outras casas. E essa avaliação, o médico que está ali atendendo, por mais que tenha a entidade acompanhada, o mentor acompanhado, ele precisa entender. Então, você vai conseguir fazer uma avaliação daquele médico que está indo na casa para tomar um passe, porque está cansado ou está sendo maltratado no terreiro que ele está sendo invalidado, não está conseguindo trabalhar. Beleza, é um cenário. Vocês vão também sentir quando é um médium que tá sendo tá desconfortável, já passou por muitos terreiros e o problema é sempre os terreiros, nunca é ele, né? Como também você vai descobrir aquela pessoa que está numa caminhada, que já passou por muitos lugares, com muito respeito, finalizou seus ciclos e só simplesmente está indo para um outro lugar, está se buscando e entrando sempre com muito respeito e tá ali para receber. Vocês vão conseguir fazer esse filtro. Vocês vão conseguir sentir a energia, é muito claro. Como também vocês vão sentir quando for um médium que ultrapassou muitos limites e já entrou num viés de contrato, que é o famoso contrato que a Sete Saias estava falando aquele dia, que são contratos kármicos, né? A cobrança desses contratos, e é isso que a gente vai falar aqui de um modo bem mais profundo, tá? Então, aqui ele chegou num nível que ele já estava fora do seu... Ele já tinha dado vazão completa a uma obsessão complexa por conta do seu corpo emocional que estava totalmente comprometido, por conta do objetivo e tudo que ele foi traçando ao longo da sua caminhada aqui na vida terrena. Ele fez umas escolhas.
dentro dessas más escolhas, o autocuidado, amor próprio, isso aí também zero. Por isso que a gente fala, caridade fora, caridade dentro. Não existe caridade para o outro sem a caridade para você. Resgatar de barco furado. Então, a pessoa foi cometendo diversas, assim, alucinações. Porque aí chega um momento que os negativos, ele dominam tanto que a pessoa perde a percepção da vida encarnada. Porque o único jeito, pessoal, o único jeito de você vai lá, faz todo o contrato que você tem para fazer, para vir para cá, beleza, reencarnou. Única forma que você tem de gravar no registro acástico aquele ensinamento, aquele estudo que você teve no plano espiritual é reencarnado. Então não tem outra forma, não tem como você, por exemplo, eu passei em todos os níveis de conhecimento no plano espiritual, agora é só eu mudar de planeta, é só eu ir para um outro planeta, é só eu ir para uma outra dimensão, dê o nome que vocês quiserem, ir para uma dimensão mais evoluída. Não tem como. Dependendo da evolução que você tiver, se tiver atrelado a uma existência num plano mais denso, denso que eu falo é dimensional, né? É palpável, físico, você vai ter que reencarnar para você gravar no registro acástico, para você sentir. Porque se você não sentir, não tem conversa. O que é o conhecimento para quem não aplica? Não tem prática. Então, por isso que a gente muito mais dá valor dentro da religião, às vezes, para aquele médico que não tem tanto estudo, mas ele tem a vivência e a experiência de colocar em prática certas coisas, orientações que o guia dá, orientações que o Pai de Santo dá, ou orientações que o dirigente Kardec ou qualquer outro dá. Ele consegue colocar em prática, consegue gravar no registro, consegue fazer todas essas coisas. Isso tem muito mais validade do que qualquer coletânea de livros lidos, qualquer curso caro feito, né? É bom fazer curso? Claro que é, mas tem outra maneira, que é tanto valorosa quanto, tá? Então, ele acabou falecendo, né? Acabou desencarnando aqui. Aí, caminhando. Antes de sabermos o que ocorreu com Tertuliano, quando acorda do lado de lá, é oportuno identificarmos a sua encarnação anterior, em que foi um poderoso médico e rico alquimista na Espanha, no século XVIII. Profundo conhecedor das ciências ocultas, utilizou ao máximo o poder alquímico para dominar e enriquecer, tendo fundado uma espécie de seita satânica em que as longas orgias eram precedidas de rituais de magia negra com sacrifícios de belas donzelas em terra idade. Vocês vão perceber que esse livro ele fala umas coisas bem pesadas mesmo. Isso aqui é só o começo. Mas é a título de conseguir trazer muita explicação e fazer o médium mergulhar naquele conhecimento e entender a profundidade das escolhas. O que está fora de uma lei universal. Igual eu falei no parágrafo anterior. Tá errado fazer sacrifício animal, não sei o que. E não foi isso que ele estava falando. Ele está falando que estava fora de leis universais. Estava fora de uma ordem, estava fora de um respeito, né? Então aqui ele já vinha a encarnações a anterior a essa fazendo umas escolhas. Tendo sido o seu corpo astral sensibilizado para ser médium de cura, nesta última encarnação, no seio da Umbanda, recaiu abruptamente em fortes condicionamentos arraigados e num comportamento atávico, reativou a conduta de alquimista da Idade Média, esquecendo dos compromissos assumidos com os mestres kármicos e os espíritos amorosos que o acompanham na caridade terrena, que, por sua vez, muito o auxiliaram nos resgates dos desmandos do passado. Aí aqui eu vou falar para vocês.
o que é o registro acástico que eu falei pra vocês? Então, quando a gente vem pra cá, a gente estuda lá no mundo espiritual. Ou tá encarnado, desdobra e vai pra estudar, vamos supor. Mas a gente só consegue colocar em prática e gravar no nosso registro, subir o nível, assim, né? Digamos, quando a gente sente aquilo, que é aquilo que eu falo pra vocês. Não adianta você falar com a boca e não fazer com o coração. Ah, eu sou bonzinho, tá? Mas você é bonzinho, mas e a conduta? Não tá tendo. Então, aqui, quando você tem no registro acástico certa conduta, porque não existe o certo ou errado para a espiritualidade do modo que o homem entende, certo? Então, tá lá gravado no seu registro certa situação. Quando você, nesta encarnação presente, você reitera condutas que têm a mesma linha de afinidade com aquilo que você já vem praticando reencarnações sucessivas, é o que a gente chama de personalidade, né? A dissociação dessa personalidade. É como se aquela pasta daquele fichário da vida saísse e aquela pasta vem e fica em cima junto com essa pasta sua dessa encarnação. E aí, o peso energético que tem de um sentimento, por exemplo, aqui dele, de uma sede de vaidade que ele tem, ou uma sede de vingança, ou uma sede de uma raiva, fica muito mais potencializado, que é o que a gente chama de autoobsessão. Vocês estão entendendo como que a gente faz agora com essa explicação para a gente fazer uma avaliação de uma pessoa? Na hora que você está atendendo, como que você sabe se é uma reencarnação passada? Quem que consegue ir até esse registro? O guia. Por isso que é um café com leite. E quem que sente o consulente? Quem que sente o consulente que está na tua frente? Você. O guia não sente. O guia, ele lê o campo espiritual e você lê o campo físico. Então, é um conjunto. E aí, vocês juntos, você vai ouvir muitas vezes o guia falar, ó, esse daí, ó, essa raiva, esse ressentimento, o ressentir, né? Você ressente. A Sete fala muito isso, né? Você ressente aquela sensação. E aí, essa personalidade começa a te obsediar. Então, muitas vezes a pessoa vai falar pra vocês assim, ai, com certeza eu tô pesada, porque fulano de tal, porque meu marido, porque meu não sei quem, porque meu irmão. Na hora que vai ver, é a pessoa. É a pessoa que tirou essa pasta, se conectou com essa pasta. Por isso que tem leituras de registros acásticos, tem como você a regressão a vidas passadas. São tudo técnicas que a espiritualidade dispõe para que cada vez mais a gente fique lúcido do nosso registro e não recaia em ressentimentos que vão fazer com que a gente desvie do plano reencarnatório, tá? Então, no caso aqui, ele se conectou a algo que ele já tinha. Algo que ele já tinha. Ah, outra coisa que eu tô ouvindo aqui. E como que eu faço pra me proteger de uma auto-obsessão? Então, além de eu me proteger de obsessão de fora, eu tenho que me proteger de obsessão de dentro. A maior obsessão que você tem que proteger é a de dentro. Sabe por quê? Porque o que tá dentro tá fora. Então, vamos supor, vem uma demanda, vem um ataque energético, ou qualquer coisa vem de fora. E o que vem de fora não tem como a gente dimensionar, porque a cabeça e a criatividade do outrem, seja no plano físico ou no plano astral, é mil possibilidades. Mas, quando você está cuidando do que está dentro, o que acontece? Não tem encontro energético. Não tem como, não tem afinidade. E aí tem gente que ainda a gente vai tratar, vocês vão perceber, vai ter casos assim que vocês vão ver, que a pessoa tá obsediada por dentro, tem a personalidade dissociada e tá obsediada por fora. Então, vou dar um exemplo, e isso acontece sempre, não é, ai, nossa, é um caso ou outro. Não, acontece muito comigo. Por isso que, nossa, Marina, você fica fazendo um monte de tratamento, apometria, tá sempre fazendo um monte de coisa. Claro! Porque eu sei quando você sabe quais são as suas mazelas, é o seu maior poder.
Porque você sabe como cuidar e quando vem ataque energético, não vai encontrar um fio. Não tem como. Então, quando eu cuidei de uma personalidade minha que não queria ter filhos, não tinha filhos, não queria saber de filhos, fez muitos rituais com criança, tal, em outra vida, eu consegui reintegrar também uma outra personalidade, uma outra vida que estava criando tudo afinidade com aquilo. Porque eu tinha um masculino, a minha masculinidade estava em desequilíbrio, né? O feminino e o masculino, eu estava colocando o meu masculino para fora. Então, a afinidade estava governando aqui. E aí, o que aconteceu? Eu não estava conseguindo ter filho nessa encarnação. Não estava conseguindo. E aí, fiz, além de fazer cirurgia espiritual com caboclo, fiz também curas de apometria. Foi na onde conseguiu encaixar essas personalidades para pasta. O que estava fora, que estava vindo me atormentar para que eu não tivesse filho mesmo, foi curado, porque não encontrou sintonia. E aí eu consegui. Eu acho que a última sessão de apometria, eu fiz em junho, e eu engravidei em agosto. Mas isso eu já vinha tratando há bastante tempo. Essa questão do masculino em desequilíbrio, eu já vinha tratando há muito tempo. Reencarnações sucessivas. E eu uso eu de exemplo, porque é o único exemplo que eu posso usar mesmo, é o melhor, é eu mesmo. Então aqui, ó, voltemos ao despertamento de Tertuliano agora no plano astral. Então, ele acorda e se vê preso num buraco, enlameado, fedido, né? E com uma legião de homens lobos, seres desgrenhados e raivosos do umbral inferior, ali baterem com correntes pontiagudas de aço que lhe dilaceravam a carne. Fica assim, não sabe por quanto tempo. Não tendo mais forças, se entrega num estado de topor aquela dor dilacerante e não se espanta mais com seus ossos expostos, os músculos e nervos pendurados em pedaços, como se estivesse virando um animal esquartejado e exposto num matadouro. E o sangue que nunca cessava de jorrar. Num determinado instante, sente um forte desejo sexual. E lhe se aproxima languida e sensual mulher. Mas quando lhe chega perto do campo limitado de visão, percebe que no seu lugar da pele tem escamas cobertas de um tipo de musgo esverdeado pegajoso, que seus olhos são vermelhos, as pupilas como felino, as unhas estiletes e cortantes. O ente ignóbil dança em sua frente em gestos obscenos. Aquele artificial do astral inferior, que ele criou manipulando-o muitas vezes para separar casais, hipnotizando-o e o envolve sexualmente. Não podendo se controlar pelo intenso hipnotismo, se entrega ao conluio sexual com essa mulher assombrosa, que lhe suga as últimas energias vitais e sente que não tem mais vontade própria, perdendo sua última gota de dignidade. Roga a todos os demônios e Lúciferes que o tirem do tão sinistro destino. Então aqui, nessa parte bem profunda, ele está falando de uma forma de pensamento que ele criou. Nós somos deuses. Se nós somos deuses, nós conseguimos cocriar a nossa realidade, conseguimos cocriar nossa realidade no plano astral. Por isso que
é muito orientado que a gente evite ficar projetando falas no futuro, situações que não aconteceram. Por quê? Quando você criou no mundo das ideias, existe. Existe em algum lugar, mas existe. Agora, imagina uma pessoa que cria realmente algo, uma energia, para poder manipular ou estar a seu serviço. No caso dele, ele criou esse ser para fazer alguns trabalhos magísticos com casais a respeito do amor. Estava fora das leis do universo, então estava desmando e amando dele. Se estava fora das leis do universo, ele não poderia exigir que essa lei o ajudasse. Então, ele estava interferindo no livre-arbítrio, ele estava atrapalhando um sagrado. Então, vejam que essas leis que toda hora eu falo, aqui dá para ver profundamente a aplicação delas. E essa forma de pensamento, se ela estava lá no mundo astral, para onde que a gente volta depois que a gente sai do mundo físico, no mundo astral? Então, tudo que a gente cria tá lá. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que quando você começa a criar linha kármica ou linha de raciocínio muito pesado, descrio e fecha a energia. Fecha a energia porque começa a ficar denso e começa a ter forma. E foi justamente... Peraí. E foi justamente, pessoal, essa forma em pensamento, essas criações que os homens encarnados, que os seres encarnados, falamos assim, foram criando ao longo de vários e vários séculos e séculos. E foi graças a isso que foi densificando a Terra, de uma forma muito grosseira, eu tô explicando. Foi isso que foi densificando a Terra, a forma que o nosso contato com o ser espiritual, o nosso contato com a espiritualidade, que é o mundo oculto, foi ficando fechado. Não foi só esse o motivo, mas esse foi um dos maiores motivos. Porque você imagina como que não tá a vibração do planeta. Por que você acha que a natureza dá essas reviravoltas assim? A frequência tá muito difícil. É muito baixa, então precisa de ter muita força para poder dissipar toda esse emaranhado energético, essas criações. Então, quando a gente fala que o inferno não existe, o umbral, tem muitas correntes universalistas que falam que o umbral também não existe, por quê? Ele é uma cocriação, ele não é uma criação. Ele é um lugar que você criou dentro de você. Tá lá no espiritual, mas tá aí com você. Então é muito difícil de você falar assim, é um local, é algo que todos vão. Não, porque o que você criou vai aparecer só pra você. Né? A repetição, o aprisionamento, né? Então ele ficou nesse cenário. Imediatamente, em completa prostração e fraqueza, vê-se diante de um mago negro, que veste uma longa capa escarlate, de tórax e abdômen escovado e de feitio reptílico, de aparência geral comprimida e delgada, com um pescoço dilatado, similar e com uma cobra naja envaidecida, pronta a dar a investida mortífera, que se aproxima, que se propõe a arrebatá-lo para suas hostes, dizendo-lhe que assim como todos eles haviam trabalhado para ele enquanto estava encarnado, agora era chegado o momento de retribuir sendo escravo dele. Caso não aceitasse essa situação, que ficasse a pernar no buraco em que se encontrava. Concorda com a proposta e a primeira missão que lhe dão
é de atacar e destruir a sua esposa, filho e filha, como prova de sua fidelidade. Eu vou terminar o parágrafo para a gente finalizar. Reluta, mas por fim cede. E completamente perdido de ódio por tudo e por todos, instala-se na contraparte etérica da residência dos antigos parentes. Leva-os verdadeiramente a um inferno de Dante, pelos fluidos enfermiços que exala, que não detalharemos para o nosso relato não ficar excessivamente fúnebre. Já é pesado, né? Então aqui, gente, eu vou parar por aqui, porque é bem denso mesmo o livro. Vou parar na página 28. Mas aqui, o que tá acontecendo? Então, vocês estão vendo que conforme vai avançando, vou trazendo dentro de uma única pessoa, um único ser, vai trazendo muitas situações de terreiro, muitas situações de atendimento. Então, aqui, ele, nesse momento que ele estava lá nesse sofrimento grande, que ele mesmo criou, que ele mesmo, né? A única coisa que ele não fez aqui até agora, ele não invocou o livre-arbítrio. Ele não acreditou nisso. Ele não acreditou na sua capacidade de luz em nenhum momento. E então ele ficou rendido a tudo isso. E quando vem um ser, que aí sim, aqui não é uma forma de pensamento, é um ser realmente de uma alta estirpe, né? Como fala naquele vídeo que eu enviei para vocês, né? Sobre os magos negros, vem e faz para ele a cobrança do contrato. Fala, não, ó, você só tá passando aquilo que estava previsto. E eu vim aqui para te tirar desse lugar que você tá de sofrimento. Que ele ainda acha que tá ligado à culpa, porque que ele tá culpando os familiares que se afastaram, tá culpando, né? Então aqui ele oferece para ele esse novo contrato. E ele tava ali sofrendo dentro de suas próprias criações. Ele não entende que é suas criações, ele acha que sempre é o externo, que esse ser que tava lá, o ser que chegou meio felina, sensual, era uma criação de um inferno que Deus criou e mandou pra ali, tá ali abusando dele. Ele acha que a afinidade que ele teve com esse ser energético, né, o Mago Negro, também foi um enviado, né, porque Deus não apareceu em nenhum momento. Mas Deus não vai aparecer, Deus está dentro dele, esteve ali o tempo todo, né? Mas ele não tinha consciência disso. Ele não tinha consciência disso. E aí, aqui ele assina um novo contrato, e como prova desse contrato, ele tem que dar sua prova de fidelidade, né? Qual que é a fidelidade? Uma coisa que ele tem que romper aí, o apego, né? A matéria, o apego, ficar cada vez mais subjugado à energia densa e romper um laço de amor, né? Fazendo então, obsediando, atacando, né, aqueles que foram seus na última vida, e que ele ainda tinha apego energético, tinha ainda uma ligação energética muito forte pela culpa, pela raiva e não pelo amor. Não pelo amor. E aí ele aceita. E aí a gente vai falar de um novo cenário, de um consulente que vai chegar para vocês. Vocês vão estar com o guia e vai falar assim: eu tô dentro da minha casa, mas dentro da minha casa eu não me sinto bem. Eu não tô me sentindo bem. Aí você vai perguntar, vai fazer algumas perguntas.
normalmente, voltando a falar, você sempre vai sentir o consulente no físico e quem vai sentir o consulente no astral é o guia. Quem vai mandar no astral é o guia. Quem vai ter discernimento para fazer uma jornada de desdobramento é o guia. E ver uma complexidade e uma obsessão desse nível. Sozinho não tem jornada. Nós estamos encarnados. A conexão que nos sustenta aqui não nos permite que nós olhemos o plano espiritual com o olhar de um desencarnado. Ele está lá, nós estamos aqui. Então, por isso que precisa de um guia de luz. Por isso que eu falo sempre para vocês, quando vão dormir, coloca um copo d'água, pede para o guia que vier na tua cabeça, para que ele acompanhe vocês no sono. Por quê? Você não tem domínio do plano espiritual. Ele tem. Ele tem. Então, sempre peça isso. E aí, aqui, chega esse consulente falar isso pra vocês. Ah, ó, tô assim, assim, assim. Primeira coisa, você saber se é da família do consulente. Porque, às vezes, tá ligado à casa. Tá ligado ao local físico também. Então, tudo isso o guia e o mentor vai ajudar você a conferir essa energia. Né? E precisa ter direcionamento, conhecimento para poder entender essa energia que está abrindo. Ai, nossa, mas às vezes não é um mago negro que foi mandado, né? Às vezes é um falangeiro, às vezes é um chefe de falange, né? Negativo, que tem. Beleza. Porque o mago negro, como eu escrevi, me fugiu o nome dele agora, ele fala, só para ele aparecer, ele obsediar alguém, a pessoa tem que estar fazendo algo em prol da humanidade, mas numa proporção muito grande, né? Para ele sair da onde ele tá. Porque pensa, é um ser que, por escolha, consciente, sabe muito, tem muito conhecimento. Ele escolhe conscientemente a todo instante estar onde ele está. Então, tudo que a gente acha que a gente sabe, ele já sabe muito, porque ele não está mais no tempo conforme a gente entende. Então, ele sabe muito. Manipula energias muito, muito grandes. Então, ele não é um qualquer, né? Mas para fazer esse arrebatar, né? Ele vai e faz o que ele tem para fazer. Mas ele se nega a vir reencarnar e modificar dentro dele, sentir novamente, ficar ilimitado para sentir tudo que tem que sentir para ter uma modificação. Então, eu vou abrir para pergunta, gente. Aí a gente vai conversar um pouco, porque eu sei que é bem, digamos que é uma energia bem pesada aqui, no sentido de densidade, tá? Aí pode falar. O que vocês estão achando? Deu para entender até aqui? Eu peguei o bonde andando. Tá gravado? Não, tá, mas pode falar. Uma dúvida Pode que eu perguntar. jogo mais em relação a magos negros. Tem a possibilidade, tipo, de um mago negro aceitar reencarnar, tipo, sair dessa condição de mago negro e aceitar reencarnar, tipo, e reencarnar normalmente? Nossa, eu pensei numa pergunta. Se o mago negro tem condição de reencarnar, poder fazer essa escolha, ele pode fazer essa escolha a todo tempo, mas ele não quer. Ele já está num grau muito... Digamos que ele para ele reencarnar, ele teria que se tornar o que a gente fala de ovoide, ou teria que ir para uma célula genuína, digamos assim, para eu não entrar em vertentes, outras vertentes, e a gente ficar só com o conhecimento. O mago negro, para ele reencarnar, ele teria que fazer essa escolha de se conectar à fonte, reconhecer que Deus habita dentro dele, reconhecer que ele é continuidade dessa luz. Ele não reconhece. Primeira coisa.
ele reconhece em alguns momentos e ele acha que ele é melhor do que esse lugar. Ele é único, não tem um retorno, não tem uma continuidade. Entendeu? É como se ele quisesse sair da empresa e abrir a empresa dele. Só que ele tá tentando Tipo isso assim, há milênios. virarei eu mesmo Deus. Isso, exatamente. E aí ele já perdeu. O corpo espiritual dele perdeu algumas condições de reencarnação. Perdeu já. A gente tá falando de um ser que não tem mais muita coisa, assim. Não tem um perispírito, não tem... É muito, já se desfez muito, né? Totalmente o seu agregado espiritual tá muito comprometido. Então ele teria que reconhecer, primeira coisa, né, que ele é uma continuidade da fonte, e teria que se propor então a voltar a ser algo genuíno ali, para começar novamente. Então seria um processo bem grande de Então, tipo, nem começaria só por uma pessoa em si, essa outra coisa. eu acredito que ele voltaria aos reinos principais, ao primeiro reino, de repente mineral, né, para depois. Tem que passar por todo até. O processo, né, seria totalmente ia voltar. E eu nem sei se ele teria autorização para reencarnar aqui, por conta da vibração e condição. Aí ele teria que entrar dentro dessas condições, aí na hora que ele viesse essas condições, não sei se, né, mas nada impede de que ele faça isso. Nada impede. E aí a gente tem hierarquias espirituais bem altas, né? Que estão trabalhando nisso. Trabalham só nisso, no resgate desses seres. Porque tem seres bem mais negativos, no sentido de autorização, tem seres bem mais negativos do que o Mago Negro, tá? Muito mais. Pode falar, David. David, você subiu a mão? Achei que estava dando para ouvir. Teve um momento que você falou que vamos supor, qualquer ser para poder evoluir precisa encarnar. Isso também vale para os nossos guias ou não? Porque eles também estão numa jornada evolutiva, né? Eles precisam encarnar para evoluir ou não? Como funciona isso? Tá. Boa pergunta. Esses seres, normalmente, só tem que reencarnar seres que tiver no nosso plano espiritual, tá? Então, normalmente, os nossos guias que nós nos conectamos, eles convivem entre quarta, quinta e sexta dimensão. Estão sempre nesse nível de dimensão. Mas dentro do nosso planeta, certo? No plano espiritual da Terra. Se determinada questão não for resolvida ali, não foi resolvida antes dele se tornar um mentor, antes dele se tornar um ilustre, que é o que a gente fala. Então, para ele ter se tornado um ilustre, ter sido chamado a pertencer a uma falange, ter nutrido essa energia, apresentado essa energia para os senhores, né, que estão, né, que a gente fala que é a confederação temporal, né, que cuida dessa questão das reencarnações, para ele fazer isso, né, para ele ver que se ele precisa reencarnar ou não, é possível sim, é possível, mas normalmente isso é muito difícil, digamos assim, mas nada impede não, ou por questão de evoluir, ou por questão de trabalhar, estar a trabalho, entendeu? Certo. Mas não é mais um pré-requisito para a evolução dele. É só em caso de fechar algum nó, terminar alguma missão, alguma coisa nesse sentido. Não é mais um pré-requisito, né? Não é mais um pré-requisito, né? Ele tem que se reencarnar, mas de repente em outros orbes, em outras dimensões, em outros lugares, assim, né? Ele tem que estar nessa fisicalidade em outro lugar, entendeu?
Mas aqui, como encarnado, é bem difícil. De repente, a gente tem, por exemplo, tem guias, que tem Exu que eu já conversei, que falou que só vai reencarnar na hora que a Terra tiver, já tem isso muito, muito combinado, né? Igual o Marabô, ele foi um templário, o Marabô que me acompanha. Então, o que ele fala? Que quando a Terra tiver numa nova regência, ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Porque ele vai fazer parte dessa regência, então ele vai estar no plano físico para trabalhar. Mas a abertura espiritual que a Terra vai ter, vai ser compatível com aquilo que ele tem que colocar em prática. Então, digamos que ele vai estar a trabalho, mas ele vai voltar. E aí tem que ver o propósito. Entendi. Né? Se até seres de grande estirpe volta, imagina o mentor que vem de uma dimensão um pouco inferior, perto de seres mais evoluídos, né? Entendi. Assim, a gente tá aqui agora. O próximo passo evolutivo nosso é chegar no nível do mentor espiritual? Ou existe algum degrau antes na hierarquia? A hierarquia, dentro dessa divisão que eu tô falando aqui, tem vertentes que entendem diferente, então eu vou explicar o que eu vou levar para vocês. A gente subdivide cada hierarquia em 7, e esses 7 desdobra por 49. Então, digamos que dentro da falange do Marabô tem 49 Marabô, né? 49 desencarnados que foram chamados a pertencer a essa falange, tá? E o Marabô, que foi o primeiro que desencarnou, que deu nome a essa falange, é o que a gente chama de falangeiro. Então ele já está numa vibração muito alta. Acima desse Marabô, que já está que é o falangeiro, é o orixá que assiste essa falange, né? A irradiação desse orixá, o atributo divino puro. Por isso que a gente fala que falangeiro não fala. Falangeiro, ele só já manifesta, né? Ele já se afastou muito da questão de desencarne dele. Então, a gente seria essa a regra, dos 49, né, tal. Antes dos 49, antes do 49 lá, porque você começa pelo 49, porque o 1 é aquele que está mais próximo do orixá. O 49, né, abaixo dele tem os compadres e as comadres, que são aqueles que estão em teste. Quando a Sete falou para vocês que ela tem uns amiguinhos que acompanham ela, é os compadres e as comadres, que já entenderam que existe o livre-arbítrio, que eles não ficam mais a desmando e mando de ninguém, que eles não são comprados com coisas que não vão resultar para eles evolução nenhuma, mas que ainda eles estão em teste energético para se afinizar à falange, entende? Porque o espírito não tem sexo, né? Então, por isso que ela fala amiguinhos. Pode ser homem, mulher, enfim. Então, esses espíritos, digamos que a gente ficaria nesses espíritos aí. Entendi. Mais ou menos já responde minha próxima questão. Mas eu vou fazer... é o seguinte. Então, lá vamos supor, o ser humano, ele evoluiu, ele se tornou uma pessoa que superou essas dificuldades, né? Começou a vibrar uma vibração maior. Automaticamente ele vira um trabalhador da luz, ou existem espíritos evoluídos que não precisam encarnar por enquanto, mas que ficam lá só de boa, não estão trabalhando mais, ou já vamos supor assim, estão descansando lá tranquilo em algum lugar, ou são todos trabalhadores, ou pessoas que estão aspirando a se tornar trabalhadores. Como que funciona essa parte? Deixa eu ver se eu entendi, que ficou meio confuso. Seria assim, o que você está falando, se quando... Não, você vai ter que repetir, porque eu não entendi direito. Vamos supor, o ser humano, ele evoluiu. Vamos supor, ele já não precisa mais encarnar por enquanto. Certo. Ele chegou nesse nível evolutivo. Certo. Automaticamente, ele vira um trabalhador da luz, ou uma comadre, um compadre, né? Que vai se tornar um trabalhador da luz. Ou, por acaso, existem espíritos evoluídos que não trabalham, que ficam só em algum lugar descansando, entre aspas, assim.
Não, existe. Não seria esse descansar da forma que a gente entende aqui. O que que acontece? Dependendo da dimensão que você habita, você cuida daquilo que você dá conta energeticamente. Nós habitamos aqui no plano físico. Então, o que que a gente dá conta? A gente dá conta de nós mesmos. Por isso que quando Exu fala, vai se curar, vai cuidar da sua vida, ele tá falando a verdade mesmo. Essa é a sua missão. A sua missão, ser divino, não é você cuidar de ninguém, é cuidar de você. Porque é compatível com o lugar que a gente tá. Aí, eu vou fazer uma comparação, dar esse exemplo para ver se fica claro. Se não ficar, nós mudamos o exemplo. Quando você elege um vereador, ele consegue cuidar de uma comunidade um pouco maior. Certo? Quando você elege um prefeito, ele vai cuidando de um pouco maior. Embora vai ter dia que ele não vai trabalhar muito, mas ele vai estar ali, né? Cuidando de um pouco maior. O presidente já cuida de outro lugar bem maior. Isso serve, esse cuidar, esses lugares, essa divisão, a gente levando para a espiritualidade, funciona também. O senso de coletivo e de individualidade, ele vai se trocando conforme a dimensão vai ficando superior. Então, conforme vai subindo, é nós, o nós. Tanto que, qual que foi o verbo que, quando você tem lá nas 7, em Gênesis, na criação? Faça a nossa semelhança. Né? Então, Deus fez nós a semelhança deles. Então, é um coletivo, é o verbo, é vários, pensando a mesma coisa. Só que a gente tá num mundo que é individualista. Não tem coletivo. O senso de coletivo é quase zero. Então, é trabalho de formiga aqui. Entende? Então, não é que você tá lá descansando, tá lá nos rios de leite, não é isso não. É que o jeito de trabalhar é diferente. Aquilo que eu falei, a compatibilidade. Você não vai chamar o São Miguel Arcanjo para resolver uma briga de marido e mulher. Você vai chamar uma pomba-gira. Entende? A compatibilidade energética. Cada hierarquia cuida de um lugar. Entende? Entendi. Mas assim, nunca o ser ele sempre vai continuar trabalhando, então. É uma hora, de um jeito ou de outro, ele vai, se ele for evoluído, ele vai continuar trabalhando de uma outra forma. Na verdade, não é um trabalho, igual a Lakshmi fala pra mim. Não é um trabalho. Se eu sou continuidade dela, ela só tá vivendo. Ela tá só experienciando, não é um trabalho. Né? Tipo assim, eu tenho que trabalhar para ganhar uma medalha. Né? Eu tenho que chegar a algum lugar. Não é uma corrida. É só a própria vivência mesmo. É pra eles continuarem evoluindo também, né? Sim. Porque não para por aí. Não para. Porque quanto mais alto, né, eles vão se reintegrando, vai acessando outras informações, acessando outras ferramentas, outras percepções de mundo, outros lugares para poder experienciar. Imagina se a gente hoje tivesse outras habilidades, essas habilidades que nós temos, que liga e desliga, né? Mas se ficasse isso 24 horas, a gente ia querer usar. Então, isso num nível superior, eu acredito que seja isso. Pelo menos ela fala pra mim que não é trabalho, ela tá só vivendo a existência. Ela fala experienciando, ela não fala vivendo. Entendi, faz sentido. Era isso. Era isso? Era isso. Se eu caço uma foto dela aqui. Bem parecida com ela, pra mostrar pra vocês. Acho engraçado. Mais alguém tá com dúvida? Eu. Pode falar. Marim, que o David perguntou. Eu fiquei com uma dúvida anterior em relação o nosso protagonista, né? Tipo, o médium que desencarnou e os artificiais que ele criou. Levando em consideração, assim, se você morre, e aí você vai para esse lugar em que você ainda tem que entender que existe livre-arbítrio e que muito do que você entende dessa sua passagem astral e aquilo que se materializa, entre muitas aspas, no plano espiritual, faz parte da sua percepção e noção daquilo. Quando você sai desse lugar, daí
você vai estar curando você mesmo. Só que, por exemplo, se você é uma pessoa, um espírito que, quando pessoa, criou artificiais. Quando você, supostamente, quando você se cura e entende que você tem livre-arbítrio, esses artificiais, eles vão deixar de existir? Ou eles vão continuar existindo, tipo, de alguma outra forma? Ou isso depende, por exemplo, de disseminação? Por exemplo, a gente tem artificiais que todo mundo conhece porque eles ficaram populares, né, tipo, na nossa cultura. Então eles quase que se materializam, tipo, na noção popular, porque várias pessoas acreditaram piamente naquilo a ponto de, tipo, ser um senso coletivo. Mas e se isso é uma coisa, tipo, mais pessoal, a partir do momento que você entende seu livre-arbítrio, que aquilo é criação da sua mente, ele vai deixar de existir? Ou a partir do momento que você passou essa imagem para outras pessoas, a inteligência artificial teve contato com o imaginário de outras pessoas, deixa de ser só seu e passa a ser coletivo? Ótima pergunta, porque aí a gente cai numa explicação de uma lei universal, que é a causa e efeito. Como que você vai simplesmente agora falar assim, ó, não, a partir de hoje eu sou, ó, tô zen, nossa, sou uma pessoa maravilhosa, a partir de hoje. Mas e ontem, o que você fez? E aí, as consequências, como que fica? No plano espiritual é a mesma coisa. O umbral é uma consequência de algo que virou, que estava no mundo das ideias, estava numa formação da espiritualidade, que acabou ficando tão denso. O que é denso? Ter a densificar forma e tomando uma proporção tão grande que acabou tendo consequências. Começou a ter a sua manifestação. Começou a ter um lugar, começou a ter um local, entende? Então, acredito que dentro esses artificiais tem até muitas correntes universalistas que falam sobre os clones, falam sobre os artificiais que tomam a própria consciência que eles podem ser desintegrados pela energia de luz. Então, a energia de luz vai lá, vamos supor que tem 50 artificiais que foram criados, né? E que em determinado momento começam a produzir falas de não, agora a gente por mais que estava praticando mal, a gente vai praticar o bem agora. O que esses artificiais têm de diferente de nós que somos a continuidade da fonte criadora? O fractal. Então, por isso, a energia de luz tem autorização para dizimar, né? Que é o que a gente fala, às vezes vai num umbral e joga um feixe de luz muito alto, né? E acaba com essa estrutura, ou com aquele lugar, ou com aquela prisão, né? Tirando esses artificiais, porque eles não têm o fractal divino. Eles são criação de uma forma e pensamento, eles são criação de uma criação, né? Então, nós não podemos criar outro ser. Nós podemos co-criar com outro ser. Então, o Noah, ele é uma cocriação, mas ele não é a minha criação. Entende? Ele é ligado à fonte criadora. Então eu convivo com ele. Mas eu não foi eu que o fiz. Entende? Então, os artificiais, eles não perdem assim essa questão do parei de pensar, já tá resolvido. Não, tem consequência. Tem consequência. Tudo que você faz tem consequência. E aí, se você mudou mesmo, saber lidar com tudo isso. Ó, essa aqui é a Lakshmi, gente. Uma continuação da pergunta. Para que eles tomem forma, tipo, né, dentro do umbral, essa sua criação, ela
parte unicamente de você ou ela parte dos negativos junto a você? Tipo, a ponto deles se materializarem, tipo, tem como você efetivamente, tipo, alimentar sozinho essa energia, a continuidade de um artificial? Ou, por exemplo, esses que supostamente tomariam consciência e para falar, tipo, não vou fazer mais o mal, é isso, Luz, não vou fazer mais o mal. Eles precisam de interação com outros seres para continuar, assim, tipo, se perpetuando. Você fala que se o artificial ele pudesse manter vivo, independente se a fonte originária que o criou mudou a energia. Você tá falando? É. Dependendo do grau, se gerou muita consequência, sim. Igual, por exemplo, esse ser que foi lá assediá-lo sexualmente já tinha toda a manifestação de um ser vivo, certo? Já tinha tomado forma, essa forma de pensamento, já tinha tomado forma. Então, para desintegrar, teria que fazer procedimentos, né? Mecanismos, usar de mecanismos para desintegrar esse ser, né? E então, mesmo que ele mude a forma dele de pensar, o jeito dele, se ele não fizer com que esses mecanismos sejam feitos ali dentro daquela consequência, aquele ser passa a existir dentro de uma linha de afinidade. Afinidade. Então, ele vai se nutrir do que aquele ser? Se a fonte originária que o tinha, que o fez, não tá mais o nutrindo. Ele vai se nutrir de outro ser que tiver a mesma afinidade energética. E os negativos, eles podem incentivar, entre muitas aspas, a criação de artificiais? Tipo, estando ali, tipo, você tá negativado como pessoa, e aí você tá nessa energia dos negativos, fazendo mal para as pessoas, você começa a estar em sintonia com essa ideia de vou criar coisas para interferir no livre-arbítrio dos outros. O artificial influenciar, não. Eu acho que... O negativo, por exemplo, tipo, o o mago que... negro sim, influenciar não, a criação. Isso sim. Tipo, influenciar uma pessoa a criar, tipo, um artificial ou um senso coletivo de uma coisa que não existe, mas é vista como muito ruim. Por exemplo, a noção que a gente tem que a sociedade tem de demônios. Assim. Sim, tipo, isso sim. O que vai ter impacto a grandes impactos energéticos, que ele vai conseguir se nutrir daquela energia ruim. Sim. Porque aí vai muito de afinidade com a pessoa que está sendo obsediada também, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Uma pessoa desestabilizada, ela desestabiliza todos à sua volta. Então é muito... Esses seres artificiais, eles... a gente pode dar nomes se a gente sair da esfera espiritual e ir para uma esfera mais cética, a gente pode falar sobre sentimento. Que é justamente isso que eu acabei de falar. Então, uma pessoa que não tem um equilíbrio muito lá, se ela vai para um grupo e desestabiliza todos, o que ela fez ali? Ela produziu uma onda energética negativa, né? Mas por afinidade, claro. Então, isso acontece, sim. Isso acontece. Deu pra entender? Deu. Que, tipo, agora, né, tipo, como escritora e autora, quantos artistas talvez potencialmente criaram artificiais, tipo, no seu processo ativo aí? Mas aí isso mas por que você acha que o umbral tem 7 camadas? Eu assim. Interessante. Mas é muito doido. E aí, gente? É isso, deve estar com a mão levantada aí. O que mais? Passo ou repasso? Eu queria só fazer um comentário sobre esse tema, nesse tema de artificiais, seres mentais. Eu acabei me aprofundando um pouquinho sobre esse estudo e eu queria deixar um comentário aqui. Imagina só que você está vendo 3 camadas de vidro, certo?
Na primeira tem um desenho, na segunda tem outro desenho, na terceira tem outro. 3 desenhos diferentes, cada um em uma camada de vidro. Quando você coloca sobreposto uma em cima da outra, você não consegue entender direito o que você está vendo e o que está em qual camada. Entendeu? Então, eu acredito que quando ele criou aquele ser no campo mental dele, aquele ser apareceu no umbral ali, talvez só ele conseguisse ver. Entendeu? Talvez aquele ser estivesse no campo mental dele, porém, ele não saberia distinguir, porque é como se fossem essas 3 camadas de vidro, entendeu? Uma delas, inclusive, é o plano físico, porque, na verdade, o plano mental, o mental do ser humano, ele é a boca da sua alma. Tudo que você recebe tem que passar pelo seu mental. Se você não receber no seu mental, ele não passa. Entendeu? É como se existisse esse filtro. Então, ali, ele não consegue perceber o que está em qual plano ali naquele momento que ele está em sofrimento, entendeu? Às vezes ele nem sabe que aquilo ali é uma criação mental. Ele acredita que seja qualquer outra coisa, entendeu? E eu queria até comentar um tipo de situação que pode acontecer, acontece muito. Eu acho que a Tati tá aí, né? Ela é psicóloga, ela vai até saber falar melhor que eu isso. O que acontece? Acontece muito na adolescência da pessoa passar por uma situação traumática e ela simplesmente não quer ser ela. Ela é insuportável ser ela mesma, entendeu? Bullying acontece muito. A pessoa não é insuportável ser ela mesma. Aí ela vai e cria um alter ego. Ela cria uma personalidade alternativa sobre ela mesma. E essa personalidade, ela toma o lugar da pessoa. Ela toma o lugar, ela pega a tocha, pega a luz e às vezes fica assim a vida inteira. Isso aí costuma ser o que torna uma pessoa narcisista. Esse aí costuma ser um grande gatilho para a pessoa se tornar narcisista, entendeu? Um alter ego toma o controle da pessoa, da vida da pessoa para sempre. O resto da vida. Nunca mais devolve, entendeu? Acontece muito isso aí. Um dos exemplos aí de situação que pode acontecer. Esse tipo de ser criado mentalmente, ele não tem... Ele é como se fosse você para ele, você é Deus para ele. Você consegue editar, você entendeu? Você consegue fazer, vamos dizer assim, tudo. Porém, pode acontecer da criação superar o Criador, nesse caso, entendeu? Diferente da gente com relação a Deus, pode, nesse caso, é um exemplo, né? Pode acontecer dele superar o Criador e tomar o lugar por uma decisão sua, porque você não quer mais ser você quer ser outra pessoa, quer ter outra personalidade, e aí esse alter ego toma o controle. Sim, muito bom, pode falar, tá? Cheguei! Depois eu comento. Cheguei, não, só para completar é isso mesmo, assim, baseado na parte mais psicológica, tem um ponto que a gente fala sobre a fuga, né? Então, talvez para fechar um pouco com o que o David trouxe, está muito relacionado a isso, pela visão do que eu entendi, do que eu estou compreendendo até o momento. No seguinte fato de que, para a gente fugir de uma realidade, do que a gente não gosta, do que a gente tem uma aversão àquilo, a gente acaba acreditando em outra coisa e olhando para aquilo de uma outra forma. Então, realmente, tem uma frase que a gente usa muito, que é a mente mente pra gente. E se a gente deixar o tempo todo? Então, baseado nisso, o que ela cria, o que ela fantasia, a gente pode acreditar naquilo que é uma verdade absoluta e seguir. E eu achei muito interessante também a questão do campo das ideias, que faz muito sentido também com a parte psicológica da abordagem que eu trabalho. Quando a gente acredita muito naquela ideia, naquele pensamento que a gente tem sobre algo, ele se torna real. Eu estou crendo naquilo, estou colocando uma força, uma energia sobre aquilo, então ele vai ser aquilo que eu quero que seja. Por isso que as nossas ideias, os nossos pensamentos são tão fortes, e eles estão assim, tanto quanto ao nosso favor, quanto não. Por isso que é importante a gente estar com uma visão muito esclarecida e muito pontual dentro disso, para que a gente não adoeça. E aí pode entrar também perto dessa questão que o David trouxe, desse ponto de a gente achar que é aquilo e deixar aquela coisa no controle. Que no caso, no final das contas, aquela coisa é a gente mesmo. Então a gente transforma tudo no sentido do que a gente vê, do que a gente olha. Acho que é mais ou menos isso. Ó, gostei de ver. Vou fazer só um comentário aqui. Ó, gente, eu tenho que encerrar 10h30, porque, né? Daqui a pouco o outro acorda. Mas, se a gente, quando eu falo pra vocês, pra gente tirar a questão religiosa e ir só
pra razão, vamos ficar na razão. Porque vai aparecer pessoas assim dentro do terreiro, que vai saber nem por que tá ali, cético total, dentro de uma razão. Você não vai conseguir entrar por qualquer porta se você começar a falar de espiritualidade. E aí o guia, nesse ponto, ele tem uma sacada muito da hora de entender esse lugar e entrar por outra porta. E essa porta, quando a gente fala que a maior magia é feita com os pensamentos, Você pode ter uma visão diferente, uma ferramenta diferente, mas você consegue aplicar a espiritualidade em tudo que você faz. Na sua profissão, dentro do terreiro, fora do terreiro. Você consegue fazer isso. Por quê? Porque você plantando a semente do jeito que tem que plantar, para que a pessoa perceba as suas prisões, as suas crenças limitantes, você já está fazendo uma baita de uma caridade. Então, quando eu falo que o trabalho mediúnico, quando um chefe de terreiro vira e fala assim, ó, se você não ficar aqui dentro do terreiro, não se desenvolver aqui, você não vai fazer a caridade, você não vai trabalhar mediunicamente, eu sou contra isso. Porque olha o tanto de lugares que a gente consegue fazer a transformação nas pessoas e estar a trabalho da luz. E aí a luz, para cada um tem um nome. Para cada um tem um nome. Então, a cabeça é muito isso. Vocês vão ver, conforme a gente for mergulhando na história desse ser, o quanto que traz muito coisas complexas mesmo. Pode falar, qual que é a Vitória ou a Cris? Pode falar. Assim, é mais um relato muito curtinho, né? Vai mas curtinho, que eu tenho que ainda fechar a energia. Muito antes de entender, assim, minha espiritualidade, o que me leva nos lugares e entender a noção de viagem astral, eu tinha muito sonho lúcido, né? Eu acho que uma coisa que eu ouvi nesse meio caminho entre sonho lúcido e viagem astral e que me tirou desse lugar de ficar tendo pesadelo e tudo mais, foi, tipo, uma frase, assim, que eu escutei em viagem astral e que ficou comigo quando eu tava nesse processo de sonho lúcido, que é aquilo que eu tô vendo e que não fui eu que criei, tem perspectiva e tem formato, e tem forma, e tem fluxo naturalmente. Só que aquilo que eu crio e aquilo que tá na minha mente não tem isso de forma natural. Então, quando eu tava nesse processo de sonhos lúcidos, uma forma que eu tive, por exemplo, de identificar, tô sonhando, isso não é uma viagem astral, isso é coisa da minha cabeça, foi perceber que a gente sozinho, tipo, como ser humano, a nossa imaginação, não consegue sustentar a materialidade de uma coisa. Tipo, tudo que a gente tenta criar fica sólido ali, mas não fica sólido de uma forma constante. Então, se você se focar o bastante para perceber que aquilo pode ser imaginação, perde forma rapidamente. E é diferente de, tipo, tocar no objeto ou ter ir para um lugar numa viagem astral, porque aquilo que você tá vendo, que você tá sentindo, aquela energia, ela não vem de você. Então a solidez daquilo ela não é determinada pela sua noção de sólido. E aí isso eu acho que funciona bem, tipo, na questão de entender o que é artificial e o que não é. Mais ou menos. Muito bom. Ele vai se aprofundar no capítulo 2 sobre artificiais. Esse livro é muito rico. A gente vai ter horas que a gente vai ficar uma aula inteira em um parágrafo. Vocês podem ter certeza disso, porque ele é como se fosse uma jornada mesmo. Por isso que, para abrir a energia e fechar a energia, eu faço esse ancoramento, porque a gente é médio o tempo todo, né? Então, mergulha de cabeça. Cris, você ia falar alguma coisa? Cris? Eu acho que já até perguntaram. Eu queria saber qual é o mago negro mais forte, o mais poderoso, e quais são as influências que conseguem combater ele na luz. Ah, tá. O mais forte não tem.
é como se fosse uma classificação, né? Não tem nome, assim. Eles podem até dar um nome, né? Muito difícil deles darem o nome. Só quando eles já estão sucumbidos mesmo dentro de um trabalho de apometria. Normalmente, para poder se apresentar e fazer o resgate, porque não é aprisionamento de um ser desse, você faz o resgate de um ser desse se ele quer falar. Ou às vezes ele se manifesta só para entregar os contratos mesmo. Mas muito difícil dele dar voz. Porque precisa de ser um aparelho mediúnico para recebê-lo, muito bem estruturado, dar voz para ele. E aí, todo um trabalho que é feito dentro de uma apometria, você ancora sinais, ancora todo um monte de firmezas que você tem que fazer. Então, tem que ter um arcanjo ali ancorado, né? Tem que ter muita coisa. Se eu for listar agora, é um trabalho de apometria, chama. Então, essa técnica é uma técnica que você consegue, sim, conversar com esse ser, tratar esse ser, encaminhar esse ser, mas precisa de muitas energias, não só os mentores trabalhando, precisa de muitas energias para poder ancorar esse ser, trabalhar com esse ser. Então às vezes tem estelar, às vezes tem um comando, às vezes tem os mentores, tem o mestre ascenso, às vezes vai depender muito da energia que ele for querer trabalhar, né? Normalmente ele vem para destruir, né, casa ou destruir algum trabalho grande mesmo. Mas normalmente ele manda falangeiros. Porque é muito difícil dele sair. Ele tem que fazer um esforço energético muito grande para ele sair de onde ele tá, né? Porque ele não tem mais, o agregado espiritual dele é muito comprometido. Então, ele tem que fazer um esforço muito grande, né? Por isso que às vezes, normalmente quem manifesta, eles são médios de cura, né? Porque aí tem o agregado espiritual preparado para poder receber, né? Então não tem um nome. É como se fosse uma classificação, uma hierarquia dentro de uma espiritualidade negativa, onde ele tem esse nome e ele usa esse nome. Mas muito difícil deles darem o nome, viu? Muito mesmo. Muito mesmo. É que eu li algumas coisas, assim, algumas coisas que eu li tem nome. Alguns deram nome. Ah, não, aí acaba dando. Então, eu achei estranha as formas que eles são, que sempre eles vêm por mal, nunca tem o bem, e assim, ele não tem forma física. Depende igual eu tô falando. Vai depender da onde ele se manifesta, como ele se manifesta, porque ele tem um agregado espiritual comprometido. Então, vai saber. Tem alguns que foram magos em Atlântida. Tem alguns que foram magos em Atlântida, mas em Marte. Atlântida de Marte. Tem alguns que foram da Lemúria. Tem alguns que foram... Então, não dá para saber exatamente, a não ser que ele fale. E ele queira falar. Entendeu? É diferente de manifestando um Egum, por exemplo, que já é uma estirpe bem mais baixa no negativo, que um Exu consegue tirar tudo que precisa desse Egum. Porque se esse Egum manifestar dentro de um ambiente onde Exu está governando, ele vai se adequar àquelas leis e ele vai ter que falar, entendeu? Então, tudo que ele for perguntado, ele vai ter que falar. O Mago Negro, não. O Mago Negro, para ele se manifestar, tem que ser dentro de um grupo de apometria mesmo. Dentro de um grupo grande, assim, trabalhando com tudo aberto, e ele se manifesta pra... igual o exemplo que ele dá mesmo lá no relato dele, é muito rico, porque ele dá um relato de como que acontece isso. Porque as orações que a gente faz, tudo que você for fazer, ele já sabe fazer. Ele sabe muito mais, talvez ele sabe mais que nós. Não, ele sabe É mais muito que nós. além. Ele sabe mais que nós. Sem mentor nos assistindo, esquece. E por que ele se acopla mais nos médios de cura? Não, ele não se acopla. Para receber Eu falei errado. ele não se acopla. Ele não sai de onde ele tá. Ele não sai. Para ele não sai, tipo, da onde ele tá, entendeu? Ele usa alguém para fazer. Aí para ele fazer isso, para ele fazer esse movimento energético,
ele gasta muita energia. E aí, normalmente, são médios de cura que conseguem receber. Por quê? O agregado espiritual do médio de cura tem o que a gente chama, é como se fosse assim, uma recomposição celular. As células, elas do seu agregado espiritual, elas têm uma inteligência de se recompor. É como se te machucasse, você conseguisse fechar aquela ferida. Então, A tela búdica nossa isso, destrói e depois isso, repõe mais rápido. isso. Então, a frequência de densidade energética que você aguenta receber é maior. Por isso que médio de cura ou faz transporte, recebe obsessor, porque ele consegue canalizar, receber sem comprometer todo o seu agregado espiritual, sem desregular tudo que tem, né? Um médio de cura, ele consegue fazer isso, receber, né, esses irmãos sem ter o seu agregado muito comprometido. Mas, lembrando que tem que estar sempre, né, com os guias aí. Entendi. E aí, pessoal, pode fechar? Pode. Pode, Amanda. Ai, a Amanda não vai ter pesadelo, não. Hein? Então eu vou pedir. Não, eu tô de... Amanda, pergunta aí, Amanda, você é médio de cura, vamos? Pergunta. Gente, eu tô ouvindo aqui, eu tô de boa, tô escutando. Ó, vou fechar a energia aqui. Então se concentrem aí, fechem os olhos. Eu peço que vocês fiquem agora em concentração em uma espiral prateada. Em 1, 2 e 3. Que todo o agregado espiritual seja devolvido ao seu devido lugar. Em uma espiral violeta. Selando todas as pastas com o selo do nosso Mestre Jesus em 1, 2, 3. Isolando todo o fractal divino em 1, 2, 3. Um círculo finito e infinito numa espiral amarela. Em 1, 2, 3. Gratidão. Tá certo, pessoal? Quando a gente marcar outra, nós vamos marcar. Vamos desdobrar e vamos agora pro grupo. Agora vocês mandam podcast lá no grupo que eu vou escutando, que eu vou dar cuidado Noah. Beijos! Beijos. Vocês são fofos. Tchau, irmãozinho. Tchau.